Olá, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 1 da disciplina Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, nessa aula, nós iremos abordar e compreender o trabalho como princípio educativo e os sentidos do trabalho. Eu vou colocar a tela cheia aqui para que vocês possam, para ficar mais fácil aí a visualização de vocês. Então, pessoal, nós sabemos que o ser humano, ele é um ser social. Quando eu falo em ser social, eu tenho que abarcar toda a dimensão de formação do sujeito, né? Então, um sujeito como um ser histórico, político, que está inserido no mundo do trabalho, da tecnologia, da cultura. E essas características, elas são indissociáveis da formação do sujeito, né? Que, por vezes, é um ser histórico. Então, quando eu apresento para vocês o trabalho como princípio educativo, essa relação do trabalho e do princípio educativo, ela é muito forte na educação profissional e tecnológica. Nós vimos isso na última aula, quando nós apresentamos para vocês essa questão da conceituação da educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, apesar de ser uma temática bem relevante na atualidade, ela já é tratada por grandes autores, como Marx, Gramsci, dentre outros, desde os primórdios da educação formal no mundo ocidental, evidenciando-se aí a pertinência no debate sobre os princípios teóricos, né, essa questão da epistemologia, dos históricos, para a gente ter um entendimento mais claro, a fim de se abrir um campo de possibilidades e percepções para a elucidação dessa categoria de análise tão importante. Então, pensar na educação profissional, nesse contexto, requer um árduo embate frente às concepções, princípios, que podem ser iniciados a partir do conceito mesmo de trabalho, o qual passou por veementes processos de mudança em momentos históricos diferentes e em diversas vezes ele teve seu foco desviado do contexto social e produtivo, em detrimento de questões técnicas e econômicas. Então, nós precisamos ter uma visão ampla, né, do conceito de educação, essa educação que abarca o trabalho, e essa educação, ou melhor, a educação como esse princípio de visualização para além da formação intelectual, nós temos que trazer aí o trabalho nas suas dimensões, né? Seja ela na dimensão social, cultural, política, produtiva. Essas acepções de intelectualidade do homem como um ser social, Gramsci trata muito bem isso, ela não pode ser limitada, já que esse se encontra em um complexo de relações sociais. Então, dessa forma, quando eu falo que o trabalhador operário, ele não pode ser caracterizado apenas pelo trabalho braçal ou técnico que ele faz, não. Ali tem todos os determinantes sociais, né? E nessa discussão, a questão do trabalho, ela não está condicionada apenas ao tipo de atividade, mas sim ao âmbito de suas relações sociais. E ela vai estabelecer, assim, que deve haver uma valorização na formação das profissões dentro de um contexto intelectual, apesar também de se ter esses manuais. Então, quando eu falo do trabalho como princípio educativo, eu trago fortemente, eu apresento fortemente a relação aí da educação profissional, né, da educação para a formação do trabalho no desenvolvimento da formação intelectual e vice-versa. Então, eu posso conceituar o trabalho como sendo, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, um processo este em que o homem, por sua própria ação, ele medeia, regula, controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural, a fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, seus braços, pernas, cabeça e mãos, agindo sobre a natureza externa e a modificando por meio desse movimento. Então, ele modifica e, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. Então, ele se modifica e modifica a natureza, né? Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Então, a educação, o trabalho, a cultura, elas são categorias que se intercruzam na constituição do ser social. E essa relação, ela se torna essencial para a formação do indivíduo como trabalhador. Ademais, gente, é importante também salientar aqui que o trabalho ele tem sua organização social complexa, né? Dinâmica, histórica, política.
E isso já é marca do ser humano desde as primeiras sociedades. Então, o desenvolvimento da técnica, ela é indissociável do trabalho e é indissociável do próprio processo de humanização. Mas, Renata, afinal, quais são os sentidos do trabalho? Nós trazemos aqui, nós precisamos compreender que o trabalho, ele apresenta alguns sentidos. Então, no sentido ontológico, quando eu falo ontológico, tem a ver com o quê? Tem a ver com a interação que o homem estabelece com a natureza, né? Trata-se de uma atividade do gênero humano, que é, ao mesmo tempo, objetivadora, social e consciente. E ela pode também ser entendida, pessoal, como transformador ou produtor na sua essência. Então, o trabalho com esse caráter transformador, ele diz respeito e dá capacidade ao homem em utilizar os recursos disponíveis na natureza para assim transformá-los, visando a obtenção de bens necessários à sua sobrevivência. Já o trabalho visto como produtor, ele trata-se da produção e reprodução de bens, serviços e relações oriundas dessa transformação. Também ainda é possível analisar o trabalho em termos de relação e utilidade. No primeiro caso, observam-se as relações produzidas, os contatos estabelecidos e a troca de experiências, possibilitados por meio do trabalho. E nessa segunda perspectiva de utilidade, o trabalho pode ser analisado a partir dos valores que ele adquire quanto à utilidade para o grupo social. Dessa forma, é no nível dessas relações sociais que esse trabalho ele vai se definir como predominantemente intelectual ou manual. Então, a partir das características próprias que o processo de revisão social e técnica do trabalho assume em cada configuração histórica, ou seja, são as relações sociais que determinam as diferentes posições que o homem desempenha na sociedade e não as características intrínsecas do trabalho humano. Então, partindo do pressuposto de que todo trabalho é intelectual e manual, toda e qualquer forma de educação técnica é sempre educação para o trabalho. Ou seja, ela interfere de algum modo nas formas de interação do homem com a natureza e com outros homens, né, consigo mesmo, e dissolve-se dessa forma essa clássica dicotomia entre saber humanista e profissional. Então, nessa mesma vertente aí de reflexão, o ensino profissional ele seria um fermento mesmo da transformação, porque ele contribui para o aumento da produção, ele fortalece o desenvolvimento de forças produtivas e ele intensifica a contradição principal do capital, né, ou melhor, do capitalismo, entre a socialização crescente da produção e mecanismos privados de produção. Então, por outro lado, contribuiria também para fortalecer o próprio trabalhador, desenvolvendo suas energias físicas e mentais, abrindo-lhe os horizontes da imaginação e habilitando a assumir o comando da transformação social. Então, pessoal, assim a gente encerra essa unidade, na verdade, essa aula 2 da unidade 1, e assim vamos dar continuidade à temática de trabalho na nossa próxima aula.